Hoje todos os jornais destacam a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que ainda não acabou, que é justamente a discussão sobre a revisão da prisão após a condenação em segunda instância. Mas tivemos logo de cara ontem, na reabertura dos trabalhos do Supremo, o voto da ministra Rosa Weber. E o voto da ministra Rosa Weber era considerado fundamental, era o fiel dessa balança de um Supremo completamente rachado, com um placar muito igual, muito semelhante. E o que a ministra fez? A ministra ontem acabou dizendo que pela Constituição, pela sua leitura da Constituição, ela vota contra a condenação após prisão em segunda instância. Então, neste momento, com a decisão interrompida, o placar é de 4-3. Já votaram a favor os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e também ontem o Luiz Fux. Por outro lado, votaram contra o ministro Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, que é o relator, e ontem a ministra Rosa Weber. Está 4-3. Mas ainda faltam 4 votos. Então devem votar a favor, os votos já foram assim em outras ocasiões, o Celso de Mello, o Gilmar Mendes, que mudou de opinião, e também a dúvida paira sobre o voto final, que será do ministro-presidente Dias Toffoli. A ministra Carmen Lúcia deve votar a favor. Ou seja, o placar ficaria 5-5 e a definição caberia justamente ao presidente Dias Toffoli, que já deu também sinais aí no passado que votaria de forma contrária. E aí teríamos 6-5. Essa é a teoria. Ainda faltam 4 ministros votarem. Para falar um pouco sobre essa decisão e principalmente quais serão as consequências dela, a gente tem o prazer de receber nesta manhã aqui na Band News FM o nosso companheiro do Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. O Rodrigo Aidar é jornalista e é o nosso principal consultor toda vez que o bicho pega na área jurídica, né? Ministro, né? É o nosso ministro aqui na Band News FM. Aidar, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado você, Barão. Bom dia, Cacla, Felipe. Um abraço aí aos ouvintes. Aidar, eu queria já de cara te perguntar. A gente acompanhou nos últimos dias muitas discussões, principalmente sobre o número de pessoas que seriam atingidas por essa lei, pela mudança da lei. Se falou inicialmente lá no número enorme, se propagou pela internet, mais de 100 mil presos que poderiam ser beneficiados. Depois esse número caiu ali para cerca de 10 mil presos, e aí foi mudando cada vez mais. De uma forma geral, essa mudança na lei, se de fato acontecer, como aparentemente os números mostram no Supremo Tribunal Federal, vai trazer mudanças para quais presos? Um número específico, dá para ter essa ideia, Aidar? Dá para ter mais ou menos, Barão. Falaram em 193 mil presos que seriam soltos, o que é uma loucura, isso não vai acontecer em hipótese alguma. O CNJ soltou um número de 4.895, salvo engano, eu estou com ele anotado aqui, é isso. Mas o que é esse número? Esse número são os mandados de prisão expedidos por TJs e TRFs, ou seja, tribunais de segunda instância, que após a condenação de pessoas expediram esses mandados de prisão. Isso significa que após a decisão do Supremo, se realmente se confirmar o 6-5, 4.800 pessoas vão estar na rua? Não, porque os juízes vão ter que analisar caso a caso. Todos os casos vão ser analisados? Todos os casos vão ser analisados, porque há casos em que a prisão se continua mesmo com um cara não condenado em primeira instância, que é a chamada prisão preventiva. Tem um rol de motivos previstos ali no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por exemplo? Por exemplo, o cara atrapalhar o processo. Efetivamente, o juiz percebe que ele está sendo processado em liberdade e ele tenta atrapalhar o processo. Como? Ele tem o risco de fugir. Ou é um processo que na condenação penal vai ter uma multa muito grande, ele vai precisar ressarcir o erário e ele começa a distribuir bens. Ele passa um bem para o nome do irmão, outro para o nome da mãe, ou seja, cabe aí prisão preventiva para garantir a instrução penal. O artigo 312 ele diz o seguinte, pode ser preso preventivamente para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Então, se o juiz tiver um indício de que o cara efetivamente vai atrapalhar o processo do qual ele é réu, o juiz pode meter esse cara em cana, desde que fundamentado. Todas as decisões têm que ser muito bem fundamentadas. Então, assim, não vai ser numa canetada que vão sair 4.800 pessoas em hipótese alguma. Crimes graves, estupro, homicídio, como é que funciona? É a mesma coisa, precisa ter fundamento de que o cara vai atrapalhar o processo ou que ele
garantia da ordem pública, ou que ele solto vai continuar cometendo crimes, ele é um risco à sociedade, ele responde preso desde o começo do processo. Ontem o ministro... Mas se ele não atrapalhar o processo, mesmo que o crime seja grave, isso, se ele não for condenado na última instância, ele não seria preso? Não seria preso. Se ele, assim, pode ser um crime grave, mas não há o risco dele continuar cometendo crimes. Ele se apresenta à justiça, responde o processo, não atrapalha o processo em hipótese alguma, ele responde esse processo em liberdade. O ministro Luiz Fux ontem deu alguns exemplos que, na verdade, vão contra a tese dele. Porque ele deu exemplo logo do começo do casal Nardoni. Até onde se sabe, o casal Nardoni ficou preso desde antes do julgamento de primeira instância. Então, assim, esse é um caso que comprova que em casos de crimes graves, principalmente quando há comoção social, não pode fundamentar a decisão do juiz, mas às vezes a gente sabe que fundamenta mesmo, as pessoas podem ser presas, inclusive antes da condenação em primeira instância. E, Barão, é importante o seguinte, trânsito em julgado não significa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode haver trânsito em julgado, que trânsito em julgado o Eneg brinca, né? Trânsito em julgado fica parecendo que tem a cidade de julgado e tem um grande trânsito, né? É decisão definitiva da justiça. Decisão definitiva pode acontecer em primeira instância. Se o cara for condenado e não recorrer ou perder o prazo para o recurso, há o trânsito em julgado, há a decisão definitiva. Então, trânsito em julgado não é decisão do Supremo. É que os casos que nós conhecemos, com bons advogados, os caras vão até o Supremo Tribunal Federal. Até porque... Vamos lá, Carla, Felipe, vamos lá. Aidar, só para reforçar esse ponto, é importante dar as características, talvez seja agora um espaço para isso, das características da primeira e segunda instância, da natureza da primeira e da segunda instância e das instâncias superiores. Não são necessariamente a mesma coisa, acho que cabe explicar aqui, né? Sim, primeira e segunda instância, eles julgam os fatos. Isso. Assim, o Rodrigo Aidar foi condenado por furtar o celular do Barão. Nunca vou fazer isso, tá, Barão? Olha, você não vai ter muito sucesso também, porque não tem nada de bom nesse celular aqui. Mas assim, o que a justiça em primeira instância vê é se o Aidar realmente furtou o celular do Barão, como foi isso, e a pena, isso é um fato. E eu posso rediscutir esse fato na segunda instância. O recurso para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, ele não discute fato. E é aí que há a divisão do Supremo Tribunal Federal de uma tese que começou lá em fevereiro de 2006 com o ministro Teori Zavascki, que ele era o relator desse primeiro habeas corpus que mudou a jurisprudência. Ele disse o seguinte: como não há discussão sobre o fato do crime, a partir do Superior Tribunal de Justiça, a única coisa que você discute são as questões processuais. Foi respeitado o processo, não houve atropelo. Um bom exemplo disso é delator e delatado, quem fala por último. Isso é uma questão processual. Então vai para o STJ. Mas como fato não se discute mais, pode-se começar a cumprir a pena de prisão depois da confirmação da condenação em segunda instância. E essa é a grande diferença e é por isso que dá esse debate. Só que a Constituição não faz essa diferenciação. E nem o artigo 283 do Código Penal, Código de Processo Penal, que é o que está em discussão no Supremo, se ele é ou não constitucional. A Constituição fala em culpa até o trânsito em julgado e o CPP em prisão até o trânsito em julgado. Então, não faz essa diferenciação de recurso processual ou se não se discute mais fato. Só que o fato é, se eu começar a falar muito de juridiquês, vocês me puxem a orelha, pelo amor de Deus. O fato é, como os recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal não discutem mais o crime, o fato acontecido, discutem só questões processuais, parte do Supremo Tribunal Federal acha que a prisão tem que começar a ser cumprida depois da decisão de segunda instância. A gente está aqui com o Rodrigo Aidar, do Pensa Brasil. Fala, Carla Bigato. Bom, uma expressão que a gente ouviu bastante, né? Processo não tem capa. Quer dizer, a gente não pode avaliar essa situação por um indivíduo especificamente. Mas, claro, que a atenção se voltou muito para esse julgamento por causa da prisão do ex-presidente Lula. O que a gente pode dizer sobre a situação desse momento do ex-presidente Lula? Ele pode ser solto? Ele pode ser solto. Se o Supremo Tribunal Federal decidir por 6-5 como se encaminha a decidir, parece que será o resultado, o presidente Lula pode ser solto. Mas, de novo, o Supremo não vai decidir e determinar a soltura do presidente Lula, porque o caso não é o do presidente Lula. O caso é o do artigo da Constituição. Inclusive, a justiça seja feita, ministra Rosa, o pessoal fala, a Rosa mudou. A Rosa nunca mudou. Eu ia perguntar para você justamente isso, analisando o histórico dela. Ela nunca mudou. O que ela fez, e é o que a gente espera de todo juiz, ela foi uma juiz responsável, ela respeitou as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo decidiu em 3 oportunidades.
fevereiro de 2016, outubro de 2016 e novembro de 2016, cabe prisão depois de condenação em segunda instância. Aí veio o habeas corpus do Lula. E a Rosa ali disse o seguinte: eu não concordo com prisão após decisão em segunda instância, mas eu não posso mudar a jurisprudência do Supremo por conta do caso de uma pessoa. Eu vou rever essa posição quando houver uma ação que não discuta o caso de uma pessoa. E é exatamente isso. Você não pode mudar uma jurisprudência com base na capa do processo. Não é porque vai beneficiar o Lula ou vai prejudicar o Lula. Você precisa decidir de acordo com a tese. E agora, inclusive ontem, ela foi bem firme nesse ponto, né? Ela disse... teve um momento do processo que ela disse: o pessoal ou se fez de surdo e não quis entender o que eu disse. Porque eu sempre disse que fui contra, só que eu não ia desrespeitar uma jurisprudência formada do Supremo Tribunal Federal para votar o caso de uma pessoa. E habeas corpus, por mais que faça jurisprudência, é o caso de uma pessoa. Essas 3 ações, elas não discutem um caso específico. Há reflexos em vários casos específicos, mas elas discutem o conceito que está no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. Quem mudou da água para o vinho foi o ministro Gilmar Mendes, que ainda vai votar. O nosso Carlos Andreasa, sempre participando aqui da programação, mandou uma mensagem aqui falando sobre estuprador, né? É um assassino e ameaça à ordem pública, e aí justificaria a preventiva. A lei contempla isso. É isso, né? Cada juiz vai analisar caso a caso. É isso, né? Isso, o Andreasa tá certo. Os juízes vão analisar caso a caso, e estupradores muito provavelmente continuarão encarcerados, mesmo sem condenação nenhuma, se houver indícios de que eles realmente cometerão esse crime bárbaro. A gente está ainda, faltando ainda 4 votos, né, da ministra Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, do Celso de Mello e do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Perfeito. Do Gilmar e do Celso, a gente já tem mais a ideia de que eles vão votar contra, né? Aí seriam 5 votos no total. A ministra Carmen Lúcia deve votar a favor e aí se formaria o 5-5, cabendo o voto final ao presidente Dias Toffoli. Muito bem. O Dias Toffoli já falou da possibilidade de uma definição em terceira instância, né? Como é que funcionaria isso na prática e em que medida isso pode ser realmente, com tudo que você está acompanhando aí, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, esse puxadinho, como dizem? É puxadinho, é jeitinho, Barão. Isso não iria contra a natureza da própria, aspas, terceira instância? Vai contra a natureza de toda a discussão que está se dando. O Toffoli, se realmente propuser isso, eu duvido, pelas conversas que a gente tem, que os ministros vão embarcar ou vão corroborar a tese dele, porque o que se discute é trânsito em julgado. STJ pode ser trânsito em julgado, pode não ser trânsito em julgado. Então seria um outro jeitinho para agradar o pessoal que advoga pela prisão após condenação em segunda instância. Mas não é, pela técnica jurídica, não é uma boa solução. Mas como funcionaria isso? Funcionaria o seguinte: em vez de a pessoa, após a condenação em segunda instância, seja executada a prisão dela, ainda caberia o recurso ao STJ. E neste recurso ao STJ, após o final dele, então, em caso de confirmação da condenação, ela iria para a cadeia. É uma instância a mais. Seria a proposta de uma instância a mais. Uma chance analisando a mais para a pessoa. Fatos. Não, aí é que tá. O STJ não pode analisar fatos. Exato, esse é o ponto. Então não faz sentido essa proposta do Toffoli. Seria uma proposta para agradar a sociedade. E às vezes o Supremo tem que desagradar a sociedade. Porque seria questionada mais pra frente. Exatamente, também, né? Da mesma forma, porque você não muda a Constituição. A Constituição continua dizendo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. O Código de Processo Penal continua dizendo que ninguém será preso até o trânsito em julgado. Qual a diferença, então? Ou seja, a fragilidade do argumento é absurda. Né? É absurda. É assim, eu até me espanto de que o ministro vá colocar só o presidente do Supremo, né? E vai colocar isso em votação. Porque não se discute fato no STJ. Como não se discute fato no STJ, não faz sentido a tese. Fazia sentido em segunda instância. Sim. E no STJ não faz nenhum. Agora, já que a gente está falando em Constituição, ontem a ex-PGR Raquel Dodge, Aidar, falou que o Congresso, né, em algum momento, poderia voltar a discutir esse assunto. Aí seria, de fato, uma mudança constitucional. Como essa bola está pingando desde 2016, eu te pergunto, pacificado o tema agora, em novembro, quem sabe, no STF,
pode ter um outro maremoto aí, o ano que vem, por exemplo, daqui poucos anos, via Congresso Nacional e toda essa instabilidade popular e jurídica e tudo mais? Olha, pode. O Congresso Nacional, inclusive, quando o Supremo voltou isso à pauta, eles foram lá na CCJ e tentaram dar uma acelerada em um projeto que está lá. E eu até escrevi aqui, eu só preciso achar aqui nessa papelada toda que eu trouxe. É a cola do minha colinha, porque tem coisa que a gente... Eles escreveram o seguinte, haveria uma mudança na Constituição, e aí, em vez de ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, seria ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Acabaria a discussão. Só que não. Né? Aquele hashtag só que não. Pelo seguinte, porque ontem no voto o ministro Ricardo Lewandowski inclusive disse que o trânsito em julgado é cláusula pétrea da Constituição, de acordo com o artigo 60 da Constituição. Uma leitura conjunta. Se é cláusula pétrea, não pode ser mudado. E aí ontem eu discutia com um advogado criminalista, amigo meu, falava, tudo bem, eu entendo. O tempo da justiça não é o tempo do jornalismo, da sociedade, e isso é cláusula pétrea, trânsito em julgado. A gente não quer colocar as pessoas em 6 meses na cadeia sem direito à defesa, mas também não pode demorar 20 anos. Como a gente equaciona isso? E ele falou, processo. Você pode reformar o processo penal brasileiro, você não pode mexer nessa cláusula da Constituição, e aí é que tá. Lewandowski acha que é cláusula pétrea, outros acham que não. Então, se o Congresso aprovar, pode ser que a gente tenha outros debates bastante acalorados e divertidos. Vocês estão muito otimistas com essa proposta. O Congresso não vai colocar, até porque é de interesse próprio do pessoal por lá. Os caras que são enrolados mesmo com esse negócio da prisão, da Raquel Dodge aí, a chance de acontecer nenhuma. Fala, Cala. Não, voltando um pouco para essa questão da natureza das diferentes instâncias, né? O Alexandre de Moraes surpreendeu no voto dele, né, ao defender a prisão depois de condenação em segunda instância. E aí, Aidar, ele usou a justificativa de que isso pode, a prisão depois desse período, ela poderia enfraquecer, né, essa figura da primeira e da segunda instâncias. Queria a sua análise a respeito desse voto e também uma curiosidade. Esse tipo de justificativa pode ser usado no direito, em outros processos? Isso pode servir de precedente para outros processos que não tem necessariamente a ver com essa questão em discussão agora? Pode sim. Você tem, de fato, o voto no ministro Alexandre de Moraes é a prova de que você pode discordar sem fazer argumentos terroristas como Nardoni, Champinha e uns números que o pessoal solta sem muita base na realidade. Mas isso pode, de fato. O grande problema da justiça no Brasil, e eu acho que é isso que a gente tem que olhar, isso na esfera penal nos fere pessoalmente por conta da sensação de impunidade, mas isso está em todos os processos, o processo brasileiro é muito longo. Há muitas instâncias decisórias. A gente precisaria encurtar o tempo de decisão de justiça para conseguir fazer justiça mais celeremente. Tem um estudo que está sendo feito por uma advogada, e eu não vou poder me debruçar muito sobre ele, porque ele ainda está sendo feito, mas ela descobriu, existe na reforma do judiciário, em 2004, eles colocaram um comando constitucional que garante a todo cidadão a duração razoável do processo. Seja lá o que isso queira dizer. Né? Assim, duração razoável do processo pode ser qualquer coisa. Se for um processo muito complexo, dura 5 anos, menos complexo, 2. A questão é, colocaram esse dispositivo e você lê ele do jeito que você quiser. E esse é um dos problemas da nossa Constituição. Tem muito dispositivo aberto para a gente interpretar do jeito que quiser, né? Mas aí colocaram a duração razoável do processo. Ela está estudando a quantidade de habeas corpus que são impetrados no Supremo Tribunal Federal reclamando sobre o descumprimento da duração razoável do processo. Gente. E tem um número grande. Assim, porque se o cara está preso há 2 anos, sem sequer ter o processo julgado em primeira instância, dá para dizer que houve duração razoável do processo? A interpretação está aberta. Alguns dizem que não, outros que sim. Mas a quantidade de habeas corpus que existe no Supremo Tribunal Federal reclamando exatamente do descumprimento da duração razoável do processo. Razoabilidade. Exato. De uma carta recente que uma advogada mandou para a ministra Rosa Weber, né? Vi isso. Num desabafo, né? Que o cliente acabou morrendo e não teve acesso ao julgamento final. Aidar, para a gente já encaminhar aqui para os finalmente. A gente sabe que quem tem advogado bom consegue protelar a tal da chicana, eliminar para lá, eliminar para cá. Essa decisão, se de fato for confirmada, é o que tudo indica, será
da revisão da prisão após condenação em segunda instância, vai facilitar esse tipo de condenado? Ou seja, aquele que tem bom advogado, que consegue protelar cada vez mais. Não é barato isso, né? Para quem já teve que entrar com alguma ação, entrar com uma ação na primeira instância já não é uma das coisas mais baratas do mundo. Você continuar com recurso atrás de recurso, ou seja, essa decisão que sim, está ali ou na Constituição, é isso que o Supremo Tribunal Federal está analisando agora, mas vai trazer benefício especificamente para esse tipo de réu, de condenado? Vai, Barão. Assim, na prática vai. Na verdade, vai continuar do jeito que sempre foi. Direito de recurso até o final. Mas, por justiça, acho que a gente tem que colocar que, da mesma forma que há muitos réus ricos que protelam realmente até a última instância. Eu falei outro dia no Pensa Brasil sobre o caso do Pimenta Neves, por exemplo, que o ministro Celso de Mello, na última decisão, quase escreveu: prendam pelo amor de Deus, porque não cabe mais recurso. Só que quem é pobre hoje no Brasil tem menos acesso à justiça, não há sombra de dúvida disso. Só que existe o pessoal da Defensoria Pública, e se a gente acompanhar as sessões do STJ e do Supremo, você vai ver que tem muito habeas corpus de gente desassistida, pobre, que é beneficiado pelo trabalho bem forte da Defensoria Pública. Então, não é só réu rico que vai ser beneficiado com isso. Você também. Também, exato. E eu ia falar, né? Agora me enrolei aqui. Essa justificativa não é objetiva, né? Não é objetiva, não é objetiva. Fala, Felipe, pra gente. Aidar, pra gente encerrar, muitos ouvintes, quando você falou em cláusula pétrea, ficaram em dúvida, não sabem exatamente o que é isso. Cláusula pétrea é que o Aidar vai ficar, pelo menos ao longo da vida dele inteira, vindo aqui tirar dúvida. Isso é um exemplo de cláusula pétrea, né? Isso é um exemplo de cláusula pétrea, e eu espero que nunca mexam com uma nova Constituição. Cláusula pétrea é o seguinte, gente, porque é uma delícia vir aqui conversar com vocês. Cláusula pétrea é o seguinte: é uma cláusula da Constituição que não pode ser mexida por emenda constitucional. Então, assim, em 1988 promulgaram a Constituição Federal. Até hoje ela tem 102 emendas, né? Eu brinquei esses dias atrás que assim, 31 anos, 102 emendas é uma loucura, é muita emenda. Mas há um conjunto de artigos na Constituição que não podem ser mexidos por emenda nenhuma. Ou seja, eles não podem ser modificados. Eles nasceram em 88 e vão morrer, sabe-se lá Deus quando, do mesmo jeito. Só poderiam ser modificados se a gente resolver fazer uma nova Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, construir, redigir uma nova Constituição inteira. Então, e esse conjunto de artigos, a maior parte deles está no artigo 5º da Constituição, que é o que garante direito à vida, direito à liberdade. Por exemplo, quando havia propostas malucas querendo estabelecer a pena de morte no Brasil, isso esbarra em cláusula pétrea, que é o direito à vida. Então, é uma cláusula que nem o Congresso Nacional, que é a quem cabe legislar, pode mudar essa cláusula. E muita gente entende que essa cláusula que garante a pessoa só ser considerada culpada depois da condenação definitiva é uma cláusula pétrea. Então nem o Congresso poderia mexer nela. Mas, de novo, o ministro Lewandowski disse isso ontem no voto dele, mas não é uma questão pacífica. Tem gente que acha que não é cláusula pétrea, que dá para mudar essa cláusula na Constituição. Eita. Você vê como cada um pensa um negócio diferente. Agora, para finalizar de vez, você chegou aqui no estúdio colocando uma pulga atrás das nossas orelhas. Eu gostaria que você colocasse a mesma pulga na orelha do ouvinte da Band News sobre o voto do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, historicamente, ele não tem um voto histórico. Por exemplo, se você pegar o Marco Aurélio, o Celso de Mello, eles sempre votaram contra a prisão depois da condenação em segunda instância. Se você pegar o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Carmen Lúcia, eles sempre votaram, a favor da condenação após segunda instância. O ministro Toffoli, ele votou em fevereiro de 2016, eu anotei aqui, a favor da prisão após condenação em segunda instância. Aí ele mudou em outubro de 2016, novembro, e no habeas corpus do presidente Lula, em 2018, ele disse: não cabe prisão após condenação em segunda instância. E ontem ele saiu da sessão do Supremo, conversando com colegas nossos jornalistas, dizendo: meu voto não está pronto. E disse que o voto do presidente do Supremo tem um significado maior, uma relevância maior. Muita gente leu ali que ele não necessariamente vai fazer esse 6-5 contra a prisão em segunda instância, como todo mundo está dando de barato. Mas mesmo com o passado dele, tem sido advogado do PT,
né, ter essa ligação direta que pode levar o ex-presidente Lula a deixar a prisão em Curitiba. Aí a gente volta à capa do processo. É, né? A capa do processo. Não, eu acho que sim. Nesse ponto, o ministro Dias Toffoli, inclusive no julgamento do Mensalão, ele não se declarou impedido, julgou e condenou muita gente ali. Então, assim, eu acho que o histórico dele, de fato, não vai influir na decisão dele. Agora, é estranho, eu acho, o ministro dizer que o voto dele na presidência tem uma representatividade maior. É um voto, meu irmão. E o É só o último, e o decisivo no caso. É decisivo, é o do desempate, mas é um. É como o meu voto nas eleições e o voto do Barão, da Carla, o voto de todo mundo. É um voto. Então ele dizer, o voto tem uma representatividade maior por conta do tribunal. Essas questões extra-autos, inclusive, tem que começar a ficar fora do julgamento supremo. O que o ministro tem que analisar é a Constituição. Às vezes a gente não gosta, porque a Constituição ela vai contra o que diz o sentimento popular. Mas esse é um dos papéis da Constituição. Um advogado uma vez disse para mim o seguinte: se a gente for só pela maioria, a gente pode fechar o Supremo e contratar só pesquisa de opinião. Não fala em fechar o Supremo, né? Por aí. Um amigo nosso aí que teve essa ideia. Eu defendo o contrário, pelo amor de Deus. Eu acho que o Supremo é fundamental. Agora, a explicação que ele deu foi o seguinte: se houver no 20º andar de um prédio, num apartamento, 10 pessoas, 8 católicos e 2 muçulmanos, e fizerem uma votação, vamos jogar os muçulmanos pela janela? E vai dar 8-2, a Constituição existe exatamente para ir contra essa maioria, não deixar os 8 jogarem os 2 pela janela. E essa é a importância da Constituição, é você garantir direitos mesmo contra, às vezes, direitos básicos, mínimos, fundamentais, humanos, mesmo contra a vontade da maioria. E é isso que está em análise no Supremo Tribunal Federal, não é outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer na prática já com esse voto da Rosa Weber. Há uma indicação da revisão da prisão após condenação em segunda instância, mas só saberemos de fato quando for encerrada essa discussão no Supremo. Rodrigo Aidar, mais uma vez, muito obrigado, Aidar, pela presença, pelos esclarecimentos. Os ouvintes sempre gostam, porque você não traz o juridiquês, né? Você traz a coisa mais clara, né? Eu tento. Mas... Obrigado, Aidar. Até uma próxima. Obrigado você, Barão. Obrigado, Carla. Valeu. Felipe, um abraço aos ouvintes. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu.